Sextou, pessoal, sextou, se sextou, dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu hoje vou invadir a sexta-feira de vocês e eu vou admitir que eu tô um pouquinho sombria. Então, bom, nós vamos dar continuidade aos casos da família Warren, porque afinal de contas virou uma família toda, uma vez que Ed e Lorraine, depois que morrem, acabam deixando para a filha e também para o genro todo o museu do oculto. Então isso se torna basicamente vamos dizer assim, uma empresa familiar. Bom, hoje nós vamos voltar no tema, na história que fez o tema do Invocação do Mal 1, o primeiro, talvez um dos menos falados, que é da família Perron, e se chama Caso de Harrisville. E, bom, sinceramente o que mais me intriga é a história da família em si, mas não da família que morou, mas das famílias anteriores e principalmente da bruxa. Essa bruxa, normalmente as pessoas separam do caso, mas a gente vai pegar o combo inteiro justamente nesse vídeo. Bom, e antes de chamar a vinheta para vocês, eu peço para vocês que deixem o like. Deixem o like de vocês, prestem atenção se estão inscritos no canal. Se não são inscritos ainda, por favor, se inscrevam, me ajudem o meu trabalho, que nem sempre é tão muito bem visto assim pela plataforma, que foi mais ou menos o que aconteceu no caso de segunda-feira, mas mesmo assim eu tô aqui firme e forte trazendo o caso pra vocês. Sigam também no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, porque vocês também ajudam bastante e ainda ficam por dentro de todos os casos que saem no canal, aqueles que o YouTube notifica e aqueles que o YouTube não notifica. Então, fica aí, no final eu vou deixar pra vocês as playlists completas e também maratonem outros conteúdos do canal, que é bastante importante. Tá bom, galera? Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa esse caso estranho. Então, Penny, Jack, vinheta. Opa! Penny, Jack, vinheta. Carolyn e Roger Perron, eles compram a casa de uma fazenda chamada Fazenda Arnold em 1970. Era basicamente um lugar gigantesco, uma casa com 81 mil metros quadrados, isso em 1970. Essa casa já estava fechada há muitos anos e depois a gente vai entender por que ela se ficou fechada por tanto tempo. E realmente as histórias são de arrepiar. É uma história complicada e realmente muita coisa estranha aconteceu dentro desse lugar, mas muita coisa também parece estranha justamente pela época, então vamos com calma. Bom, eles tinham 5 filhas, então as 5 filhas deles consistiam na Andrea, que era a filha mais velha, tinha a Cindy e a April, que passaram também a dividir o mesmo quarto, e também a Nancy e a Christine, que também passaram a dividir um quarto. Então, normalmente as meninas que eram um pouco mais novas dividiam o quarto e apenas quem tinha o quarto próprio era a Andrea. Bom, nessa época, eles entraram nessa casa e ficaram totalmente assim empolgados. Afinal de contas, era uma casa com 10 quartos, um modelo de casa totalmente antigo. A casa foi construída por volta de 1700, então era uma casa muito antiga mesmo e muitas histórias já haviam acontecido naquele lugar. E muita gente pode se perguntar assim, caramba, mas como que tudo isso acontece ou por que tudo parece tão sobrenatural? E eu pergunto para vocês acham que as casas antigas que existem por aí também não tem uma história? Eu duvido muito que exista uma só casa que tenha passado mais de uma família que não tenha nenhum caso sobrenatural. E já fica para vocês, se vocês conhecem algum que tenha acontecido, quem sabe até mesmo na casa de vocês. Mas voltando aqui, a história com eles foi um pouquinho diferente e teve a ver sim com o grande e ilustre casal Warren. Carolyn e Roger imaginam ali que vão viver uma vida incrível com os seus filhos e com uma vida perfeita, gastam tudo que tem para comprar essa casa que estava com um valor muito baixo. E por que esse valor estava tão baixo? Ninguém sabia por quê, mas parece que algum tempo antes deles comprarem a casa, algumas pessoas decidiram comprar. Eles tinham a intenção de transformar a casa em um hotel. E quando chegou a hora de fazer essa reforma, essas pessoas simplesmente abandonaram tudo mesmo. Saíram com a roupa do corpo, deixaram as roupas, deixaram tudo e nunca mais retornaram. Quando essa casa foi vendida aos Perron, o dono ali que estava passando a casa, eu não sei se era um agente imobiliário ou era realmente alguém da família, algum descendente ainda vivo, disse a eles que nunca deixassem as luzes apagadas à noite.
No momento em que eles compraram essa casa, isso não fazia muito sentido, mas depois começou a fazer. A questão toda é, eles não eram pessoas religiosas, eles não participavam de nenhuma egrégora religiosa, então isso para eles era tudo uma grande bobagem. Inclusive, existia algum tipo de interação, no mínimo estranha, na minha opinião, e eu acho que pode ter contribuído muito para as coisas que eles viveram lá, uma vez acreditando que realmente tenha acontecido. Então, bora lá que a gente já vai entender o que aconteceu. Bom, primeiro começaram as meninas pequenas, as mais novas. Elas começavam a ver um senhor que elas chamavam de Manny. E o Manny era como se eles chamavam o Manny de um espírito bom. Porque o Manny basicamente protegia as meninas, era como se estivesse sempre ali protegendo. Era um senhor de idade que parecia sempre estar muito bem vestido com roupas antigas e tinha um sorriso um pouquinho torto. Talvez tenha dado também origem ali ao homem torto do filme, então a gente precisa tomar muito cuidado para não misturar os elementos do filme com os elementos reais, e isso realmente é uma coisa importante, porque até o final não foi o mesmo, e diferente do filme, essa história não tem final feliz. Bom, essas crianças elas sempre tinham seus balanços empurrados ali por esse tal de Manny, mais uma vez que elas tentavam fazer contato visual, olho a olho com esse senhor, ele desaparecia. Então as crianças contavam que chegavam a ver ele atravessando metade da porta ou ele tentando atravessar partes de uma parede e não conseguia, ou então retornava e sempre ficava próximo às crianças, vigiando as crianças enquanto as crianças estavam dormindo. Outros também escutavam muitas outras crianças, viam também um garotinho por volta ali dos seus 4 anos de idade que chamava por mamãe. Chamava mamãe o tempo inteiro e isso se tornou uma coisa muito constante e assustadora. E foi quando eles começaram a perceber que ali nem todas as assombrações eram assim tão boas. Agora, quem colocou na cabeça dessas crianças que essas assombrações eram espíritos bons ou eram coisas boas, pode ter iniciado aí um grande erro, uma vez que essas crianças começaram a interagir com essas entidades, começaram a interagir com essas forças, isso pode ter trazido outros para perto da família, e foi justamente o que aconteceu. Coisas estranhas começaram a acontecer, como por exemplo, algo que se chocava contra a porta com muita força e fazia um barulho que rebombava na casa inteira e ninguém conseguia dormir. Todo mundo ficava extremamente assustado e levantava, então passaram a ficar bastante cansados, porque afinal de contas não conseguiam ter sono, um sono de qualidade. Isso começou a prejudicar os adultos e as crianças. E em um programa de TV, eles conseguem assistir ali um pedaço ali de uma entrevista, uma espécie de palestra, ali barra entrevista, com Ed e Lorraine Warren. Então ali eles decidem que vão chamar esses 2 pesquisadores paranormais que já tinham participado de outras pesquisas e para ver realmente o que eles acham que está acontecendo ali na casa. Bom, uma vez entrando nessa casa, a Lorraine ela já sente uma conexão muito forte, diz para eles que a casa precisa de um exorcismo, só que ela acaba acordando alguma coisa que não é muito boa dentro da casa. E sim, foi depois que Ed e Lorraine Warren decidiram fazer alguma coisa. Quando eles começam com aquelas orações, com aquelas coisas todas, de repente a força não foi o suficiente e ela só fez irritar o que estava quieto. E é quando eles acordam uma bruxa que já tinha aparecido uma única vez, apenas a cabeça, e apareceu justamente para Carolyn, a mãe das crianças. Então o próprio Roger, ele começou depois de tudo isso que o Ed e a Lorraine acordaram, vamos colocar assim, e isso em palavras do próprio Ed e Lorraine, eles sabiam que eles tinham despertado algo realmente mal naquele lugar. A própria Carolyn começa a ver dentro da casa uma espécie de, ela vê apenas a cabeça e parte do dorso dessa pessoa, parece ser de pedra, mas o rosto, ele fica fervendo de vermes e o rosto parece uma colmeia. Então ela começa a ficar muito assustada e essa mulher é muito má. E ali a vida da Carolyn, da mãe dessas crianças, passa a virar um inferno. Ela começa a sofrer violentos ataques dessa entidade. Ela começa a aparecer com um rosto cheio de marcas roxas, feridas pelo corpo. Ela passa a receber empurrões e coisas que aconteciam dentro da casa. E pasmem, teoricamente esse fantasma também dava uma espécie de molestada no Roger, que era o marido dela. Sempre que acontecia alguma coisa, ele era direcionado para o porão, ou quebrava alguma coisa, ou eles acabavam brigando. Ele ia para o porão por algum motivo desconhecido, porque até então ele não sentia essa vontade. E no porão ele sentia
ele se sentia tocado, na verdade. Ele sentia uma mão que tocava as costas dele e muitas vezes entre as pernas dele. E isso fazia com que realmente ele saísse de lá bastante assustado, pelo menos é o que ele diz, né? E a Carolyn começou a perceber que realmente era algo com ela. E essa tal bruxa, que tem um nome sim, e a gente já vai chegar nessa parte, ela começa a realmente colocar a Carolyn como se fosse uma mulher que não tinha capacidade de cuidar dos filhos. Ela demonstrava muita loucura, ela estava realmente totalmente perturbada com aquele espírito que realmente tinha intenção ali de alguma forma de roubar a família dela. Pelo menos essa era a impressão que se tinha, uma vez que nenhuma das meninas tinham visto esse espírito, mas somente os adultos. Bom, por que se chegaram a essa conclusão com relação a essa entidade? Teoricamente, essa entidade de alguma forma foi identificada sendo uma espécie de bruxa que fazia parte da história da casa. Aliás, uma das histórias da casa. A casa, ela não tinha um histórico bom. A Carolyn foi procurar saber a prefeitura da cidade, o que realmente, quem eram as pessoas que tinham morado lá, principalmente quem eram os Arnold, que tinham dado o nome para a fazenda. Então ela descobre que o Arnold poderia ser o Manny, que as meninas estavam vendo, e que a senhora Arnold, ela havia se matado aos 93 anos de idade no celeiro da casa. De uma forma assim, realmente estranha. Uma pessoa de 93 anos fazer uma coisa dessa no celeiro já é uma coisa bastante estranha. Mas antes disso, muitas outras coisas aconteceram lá. Mortes inexplicáveis aconteciam na fazenda. Era uma época em que as pessoas eram ali quase num regime, se não em um regime de escravidão. Então era uma coisa terrível e essas pessoas sofriam muito, mas as crianças da própria família também morriam e as pessoas da família também iam morrendo de formas naturais, não naturais, obviamente tirando a própria vida, e até mesmo casos de crianças que se afogavam no lago e pessoas que apareciam congeladas do nada, do dia para a noite elas apareciam congeladas e ninguém nunca conseguia explicar. Mas em um determinado momento, a igreja ela decidiu que ela não queria mais se meter muito. Foi na época em que viveu Bathsheba Sherman. Bathsheba Sherman, ela era uma espécie de mulher estranha, descrita pelas pessoas naquela época como uma mulher que tinha influências ali com o mal. Possivelmente ela era uma bruxa. Teoricamente essa pessoa seria a Bathsheba. Só havia uma lápide com o nome dela ainda na propriedade, junto com as demais lápides, como era de costume naquela época. E é uma história muito longa, então muitas gerações viveram ali. Mas parece que ela realmente marcou. Inclusive existiam relatos dentro da própria igreja local falando do dia em que ela basicamente foi afastada e repudiada ali por todo mundo da sociedade. O que acontece foi o seguinte: ela foi denunciada por bruxaria. Então a igreja invade a casa juntamente com a polícia, vamos colocar assim, eu não sei como chamava ali, né, as forças, vamos colocar assim, policiais de defesa, eu não sei, chegaram até a casa e receberam ali uma notícia de que ela havia tido um filho e que ela teria matado esse filho. Então a polícia faz uma busca na casa e ali eles encontram os restos mortais de um bebê, teoricamente recém-nascido, com uma agulha de tricô assim, fincada na testa dessa criança. Então eles colocam ela como se ela tivesse feito um ritual. Eles levam realmente, é feito o enterro desse corpo, mas não consta em absolutamente nenhum lugar a morte dessa criança. Dizem também que ela teve mais 3 filhos e esses 3 filhos não passaram do 4º ano de idade e acabaram morrendo. E aí muita gente pode pensar, assim como pensaram na época, que ela oferecia os filhos dela para forças do mal. Isso é uma grande ignorância, afinal de contas todo mundo sabe que por volta de 1700, 1800, até mesmo 1900, dificilmente uma família ela já tinha muitos filhos, porque as crianças elas tinham uma vida muito curta, dificilmente uma criança passava dos 7 anos de idade. As doenças eram muitas e obviamente muita coisa foi colocada também na conta da Bathsheba, porque ela já estava sendo considerada ali uma bruxa e diziam realmente que ela era uma mulher muito ruim. Não se sabe muito bem os motivos disso, não se sabe muito bem o que pode ser ou não verdade. Eu acredito que metade não é.
Eles diziam que ela que ela fazia realmente muitas coisas ruins com os trabalhadores, que eu acredito que eram escravos. Então parece que ela torturava, deixava essas pessoas com fome. E parece que ela não tinha muita dó das pessoas, dos escravos, ela não tinha muita dó de nada nem de ninguém. Então ela era uma mulher muito ruim. Ser ruim, teoricamente, era uma coisa até um pouco natural, porque todas as histórias que nós pegamos dessa época, as pessoas não eram conhecidas pela bondade, principalmente com os escravos, né? Justamente por já tê-los já não é uma atitude muito boa, mas as pessoas tinham. Então, assim, não dá para saber se essas histórias são reais ou não são reais sobre essa suposta bruxa, porque afinal de contas, quais são os outros elementos de bruxaria? Ninguém a viu levitando ou voando em uma vassoura, mas infelizmente eles realmente atribuíram tudo isso. Só que futuramente eles encontraram um arquivo onde provava que sim, que ela teve um filho, e esse filho, ele acabou morrendo aos 50 anos de idade. Então ela tinha um filho sim, que chegou à idade adulta, então parece que todo esse restante aí é só história para assustar a criança. Agora, se realmente ela aparecia para a senhora Carolyn, aí nós não sabemos, afinal de contas não estávamos lá. Mas essa parte que ela possivelmente tinha sacrificado os filhos também permanece em aberto, assim como a sua morte, como é registrado. Supostamente a Bathsheba ela morreu aos 73 anos de idade em uma situação completamente estranha. O padre, quando chega para dar a extrema-unção, ele sai assim bem nervoso, e o médico que está ao lado dele descreve o cadáver como um cadáver muito estranho. Afinal de contas, não parecia que ela estava morrendo, mas parecia que ela estava se petrificando, porque o corpo dela começou todo a dar uma empedrada e os olhos dela continuavam se mexendo, e ela demorou algum tempo nessas condições até realmente chegar ao óbito. Então, assim, toda essa história parece que afetou muito e talvez tenha dado ainda mais força para pessoas que já estavam totalmente assombradas. E, obviamente, todas essas histórias foram levantadas quando o Ed e Lorraine estavam lá. A Lorraine, como ela tinha ali, ela era uma vidente, sei lá, algum tipo de mediunidade, ela tentou se conectar a essas entidades para tentar descobrir o que essas entidades queriam. E depois que ela tentou fazer isso, a vida da família se tornou um inferno, principalmente a da Carolyn. A Carolyn chegou numa situação tão deprimente em questão à família e a todo o resto, que ela simplesmente precisou passar por um exorcismo. Então, ali naquele momento, o Ed e a Lorraine, eles chamam um padre do Vaticano para poder tentar fazer um exorcismo na casa, fazer um exorcismo no lugar, e o padre diz que aquele local não pode ser limpo. E diz isso assim, para todos ouvirem, inclusive para o Ed e Lorraine. Agora, a parte que não fica muito bem explicada foi como, se um padre do Vaticano disse que a casa não podia ser limpa, como a Carolyn, ela realmente foi exorcizada, ou melhor, tentaram exorcizar a Carolyn no porão da residência. E é aí que entra o Ed e a Lorraine. Gente, Ed e Lorraine não tinha permissão para fazer exorcismos, mas sabemos por este livro e inúmeros outros que eles acabavam sim fazendo muitas vezes procedimentos que não eram ali avisados à Igreja Católica, que não eram tidos como legais, mas sempre tinham padres ali, amigos, que acabavam tentando ajudar. Eles se sentiam realmente muito fortes e muito poderosos. E quando eles tentaram fazer esse exorcismo na Carolyn, tudo virou uma grande loucura. A filha da Carolyn, a Andrea, ela já tinha idade suficiente para entender tudo o que estava acontecendo, e ela disse que naquele dia ela sabia que ela ia perder a mãe dela, que a mãe dela acabaria morta. Então, depois do exorcismo, eles chegaram à conclusão que nada havia acontecido, nada havia mudado, a entidade não tinha deixado o corpo da Carolyn e que eles precisariam continuar com mais exorcismos. Talvez pela família não ser religiosa, o Roger disse que não. Ele disse que não haveria mais exorcismos naquela casa e convidou Ed e Lorraine Warren para ir embora e deixar a família em paz e eles mesmos tentarem resolver o problema da forma deles. Parece que eles saíram, essa história não é contada em muitos lugares e essa parte realmente foi totalmente atribuída a esse casal, mas a participação desse casal foi apenas essa. E sempre vale lembrar, a história já estava totalmente construída. A parte de descoberta, quem eram essas pessoas e essas histórias faziam parte do registro do local.
do registro histórico do local. Então não foi nada, não foi nenhum tipo de processo sobrenatural que fez com que se soubesse ou se descobrisse o que aconteceu ali. E não teve um final feliz como aconteceu no filme. A Carolyn não terminou bem. Apenas por volta de 20 anos ou mais, a Andrea, ela decidiu escrever vários livros. Parece que ela chegou a escrever 3 ou 4 livros falando sobre o que aconteceu com a mãe dela naquele dia, contando toda a experiência que eles passaram dentro da casa e contando a parte mais sombria, sinceramente, na minha opinião, que foi viver dentro daquela casa por mais 10 anos. Então, se vocês pensam que a história terminou daquela forma bonita e realmente totalmente solucionada pelo casal, vocês estão totalmente enganados. Eles permaneceram na residência por mais 10 anos. Eles não tinham condições de se mudar. A casa ainda tinha parte para ser paga para o banco, então eles não poderiam entregar essa casa por muito tempo e também não conseguiam encontrar compradores para aquela casa, uma vez que Ed e Lorraine, quando chegavam em um local, era inevitável as pessoas não os reconhecerem, não saber que existia algo sobrenatural acontecendo ali. Então a casa, que já não tinha um histórico bom, teve um histórico ainda pior, que dificultou a venda da casa, dificultou todo o processo e afinal de contas não resolveu em absolutamente nada. Valeu a tentativa, eles tentaram, não conseguiram e obviamente tiveram que conviver com isso. O que Carolyn possivelmente pode ter contado nesse livro é o que aconteceu ou como a mãe dela realmente ficou até eles realmente saírem da casa por decisão da Carolyn, que pegou o marido dela, o Roger, e o pressionou para que eles saíssem de lá o mais rápido possível, o que deixa, na minha opinião, muito claro que as assombrações continuaram e que até mesmo todo o tipo de violência que ela sofria ali. Bom, perguntados a Andrea em uma entrevista depois, futuramente ela já é uma mulher, perguntaram para ela como era esse tipo de vida. E ela disse, bom, pense bem, existia uma espécie de entidade masculina, ela frisa muito a palavra masculina, muito má. Agora você pega uma entidade masculina muito má e coloca com 5 garotinhas. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada do que pode ter acontecido com essas meninas dentro dessa casa. Agora, se isso era contado para os pais numa época de tanto tabu, também não sei. Mas afinal de contas, parece que realmente alguma coisa muito estranha estava acontecendo ali e a Carolyn realmente estava padecendo junto com as filhas nesse local e continuou por mais 10 anos. Quando eu soube disso, que eles ficaram por 10 anos ainda dentro desse lugar, eles descobriram a lápide da Bathsheba, eles descobriram várias coisas, então assim, isso por si só já é motivo mais do que suficiente para você ir embora e deixar tudo. Realmente, eles tinham muita convicção que resolveriam o problema ou realmente não tinham nenhuma forma de deixar aquela casa, o que para mim, sinceramente, se torna uma coisa difícil de pensar, uma vez que eles ficaram 10 anos. Então não é possível que 10 anos não tenha tido tempo suficiente, não tinha sido tempo razoável para poder providenciar um local para poder ir embora e deixar aquele inferno. Então só ficam 2 coisas para que a gente possa pensar: ou o inferno não existiu, ou realmente as pessoas não estavam muito preocupadas com o que estava acontecendo dentro dessa casa. Afinal de contas, existia uma mulher apanhando, possivelmente crianças, em um estado não seguro, e um homem que estava ali basicamente sendo acariciado por um espírito. Então realmente essas histórias não é a primeira vez que a gente escuta algo parecido, quando um espírito ele chega realmente a esse ponto. Normalmente essas histórias elas surgem não apenas nos livros do Ed e da Lorraine Warren, mas também de outras histórias. Eu achei essa história muito interessante porque assim, ela é totalmente diferente da história do filme. E mais uma vez, gente, ela não começou com Ed e Lorraine. Ela apenas piorou com Ed e Lorraine. Muitas vezes vocês podem pensar que eu tenho algum problema com eles, mas não é. A única coisa que eu tenho, o problema é quando as pessoas se apropriam de algo que não é seu e que principalmente não foi você quem resolveu. E também, talvez nunca tenha tido resolução. Nada se sabe sobre essa mulher, o que aconteceu com ela dentro desse tempo. A Andrea cresceu, escreveu seus livros, infelizmente não temos eles em português, seria incrível, mas a história tá aí para cada um tirar as conclusões que quiserem. Eu gostaria que vocês contassem aqui para mim nos comentários o que vocês pensam sobre isso, se vocês conheciam essa história,
E o que vocês acham, inclusive, sobre essa bruxa, essa suposta bruxa. E lembrando do ano, gente, estamos falando do ano de 1700 ao ano de 1800, ali, por volta desse tempo. Então essa é mais uma das histórias de Ed e Lorraine Warren, e nós vamos ficar realmente na dúvida, como normalmente acontece. Eu espero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, se vocês querem que eu continue trazendo casos do casal, sejam eles totalmente verídicos, teoricamente, segundo a ótica deles, ou não. E também digam pra mim qual foi o caso que realmente assustou mais vocês e que realmente gerou mais dúvida. E sinceramente eu ainda fico com o Poltergeist de Enfield, que eu achei sinceramente complicadinho. Mas enfim, contem aqui nos comentários, e se vocês conhecem alguma história que seja brasileira e realmente documentada, contem também aqui nos comentários pra mim, que eu vou gostar de contar aqui no canal, porque eu acho que tá precisando de algo daqui, da nossa terra, relacionado a esse tipo de assunto. Eu vou gostar bastante de saber, tá bom, gente? Então, um super beijo pra vocês e um excelente final de semana. Tchau, tchau!